Quando pensamos em Arquimedes, imaginamos um gênio que agarrou os segredos do mundo antes que a ciência moderna existisse. Seu nome representa o incrível poder do pensamento humano para voar além do que se pensava ser possível. Mas quem era esse homem incrível cujas descobertas resultaram no teste do tempo? Arquimedes nasceu por volta de 287 AC. Siracuse, uma cidade-estado da Grécia Antiga, estava localizada na bela ilha da Sicília. Era um lugar vibrante, cheio de vida e aprendizado. As grandes ideias do mundo antigo convergiram lá, e o espírito da cidade era tão rico e diversificado quanto seus arredores. Siracuse era um movimentado porto comercial, um lugar onde as pessoas se uniram para discutir a filosofia e criar arte. Apesar de seu sucesso comercial, a cidade também estava localizada. Talvez tenha sido essa mistura de elegância e risco que tornou a visão de Arquimedes do mundo tão única. Ele acreditava que a teoria e a prática sempre deveriam andar de mãos dadas. Arquimedes vivia em um momento em que a ciência estava apenas começando a entender o básico do universo. Antes dele, filósofos como Platão e Aristóteles pensaram sobre a natureza, mas raramente usavam suas ideias para fazer cálculos ou experimentos reais. Arquimedes era diferente. Ele não apenas observou, também agiu, criando, testando e aplicando suas ideias. Suas descobertas na prática são o que o torna tão único. Ele não era apenas um cientista e pensador, mas também um engenheiro que poderia traduzir suas ideias na vida real. Siracuse, cidade natal de Arquimedes, desempenhou um papel enorme em seu desenvolvimento. A cidade estava sob o domínio do rei Herón II, que era um grande defensor da ciência e da arte. Arquimedes costumavam trabalhar sob seu patrocínio, resolvendo não apenas problemas teóricos, mas também problemas de importância prática para a cidade. O rei Herón II percebeu o talento de Arquimedes e o confiou com ele e abordou algumas das tarefas mais difíceis, desde construir estruturas defensivas até verificar a integridade de um ourives. Esta história mais tarde se tornaria a base da lenda de Eureka. Por seu tempo, Arquimedes era como um homem do futuro. Seus trabalhos não são apenas cálculos secos, mas também cheios de paixão por pesquisas. Ele escreveu sobre números e fórmulas, criando a base para gerações futuras de cientistas. Arquimedes entendeu que a ciência não é apenas ideias abstratas, mas uma ferramenta que pode mudar o mundo. Sua figura é como uma ponte que conecta a filosofia antiga e a ciência moderna. Ele estabeleceu os princípios que Copérnico, Galileu e Newton usaram séculos depois. É realmente incrível considerar as realizações dos Arquimedes. Como uma pessoa que viveu mais de 2000 anos atrás alcançou um nível de entendimento da estrutura do mundo. Talvez seja por causa de sua extraordinária curiosidade e desejo de explicar até os fenômenos mais complexos. Para os Arquimedes, a palavra impossível não existia. Havia apenas mais uma tarefa a ser resolvida. Arquimedes era um homem muito inteligente. Mas há uma frase que melhor captura sua abordagem da ciência e da vida em geral. Dê-me uma posição e eu mudarei a Terra. Esta famosa citação não é apenas palavras lindas, é um verdadeiro manifesto de seu gênio. No começo, parece incrível, até ousado, mas Arquimedes sabia do que ele estava falando. Ele quis dizer uma alavanca, um dispositivo simples com o ponto correto. Se você prolongar a alavanca e encontrar um sólido, as possibilidades da fundação são infinitas. Arquimedes tinha uma maneira muito especial de pensar. Ele olhou para as leis da física e viu oportunidades, não limitações. Essa frase é mais do que apenas mecânica. É sobre o modo de pensar de Arquimedes. Ele acreditava que todo problema tem uma solução. Tudo que você precisa é o ponto de partida certo. Sua habilidade em responder a perguntas difíceis inspirou as pessoas em seu tempo e por séculos vindos. Arquimedes mostrou que o conhecimento é uma coisa poderosa. Pode mudar o mundo. E a alavanca de Arquimedes tornou-se um símbolo da descoberta física e da filosofia. Se você tem a ferramenta certa e uma base forte, pode fazer grandes coisas. Arquimedes nasceu em uma cidade que era o epítome de energia, movimento e ciência. Siracusa, no século II AC, não era apenas uma polis grega. Foi uma das cidades mais bonitas do mundo. Foi também um dos centros mais significativos da civilização helenística, onde rotas comerciais, culturas e grandes mentes se cruzavam. Era um lugar onde as ideias não estavam apenas flutuando, mas na verdade se tornaram parte da vida cotidiana. Vida. Em Siracusa estava cheio de vida. As ruas estreitas estavam alinhadas com pequenas casas encantadoras, cada uma decorada com uma bela cerâmica.
O porto estava sempre cheio de pessoas, e o Earceia trazia comerciantes do Egito, navegadores qualificados de Cartago e pessoas de todo o mundo. Eles não estavam apenas negociando mercadorias, mas também compartilhando seus conhecimentos e ideias. Era um lugar maravilhoso, cheio de vida e curiosidade. Siracuse é um lugar com uma história rica. Não se trata apenas de comércio e luxo. A cidade estava localizada em um local muito importante, o que às vezes o tornava alvo de ataques. Isso significava que os moradores tinham que se concentrar na defesa, o que fazia todo sentido. Os melhores engenheiros trabalhavam nas paredes da fortaleza e veículos militares. Tenho certeza de que Arquimedes estava em algum lugar perto do mar, trabalhando em suas ideias. As paredes da cidade observaram artesãos qualificados transformaram pedra e madeira em maravilhosas maravilhas de engenharia. Foi provavelmente durante esse período que as primeiras ideias para os mecanismos incríveis que o tornariam famosos tomou forma em sua mente. Siracuse não era apenas um lugar, era um vibrante centro de filosofia e ciência na Grécia, prosperando apenas algumas décadas antes do nascer Arquimedes. Pense, Euclides escreveu seu famoso trabalho naquela época. Começo. Todos sabemos que este é um dos trabalhos mais influentes da história da matemática. Ele já se espalhou pelo mundo grego e se tornou a base para o ensino lá. As pessoas estavam sempre discutindo a natureza das coisas, o movimento das estrelas e o dispositivo do universo. Arquimedes cresceu em uma época em que a ciência grega estava intimamente ligada à prática. Isso inspirou grandes descobertas. A matemática foi usada para criar estruturas arquitetônicas complexas e planejar motores de cerco. Em tal ambiente, era simplesmente impossível ficar longe de Arquimedes. Desde tenra idade, ele podia ver como as ideias de filósofos e cientistas foram traduzidos em realidade. Talvez seja por isso que a vida em Siracusa foi uma combinação de tudo: a vida cotidiana tumultuada, a sofisticação intelectual e a constante. Arquimedes era um garoto tão curioso e inteligente. Ele teve muitos desafios a superar, mas foi capaz de crescer e prosperar em seu ambiente. Ele assistiu aos comerciantes calcular seus lucros, os engenheiros construíram sistemas de água e os filósofos discutem a natureza do mundo. Todas essas experiências ajudaram a moldá-lo no gênio que mudaria o curso da história. É difícil imaginar o quão inspirado os jovens Arquimedes foi com tudo o que ele viu e experimentou. Ele começou a se perguntar sobre as catapultas gigantes na praça da cidade e o que os cientistas estavam fazendo com os círculos e linhas estranhos que eles desenhavam na areia. Essas perguntas foram o começo de sua grande aventura, durante a qual ele compartilharia com as leis mundiais que ninguém suspeitava. Depois de crescer em Siracuse, Arquimedes viajou para Alexandria, o maior centro científico e cultural da cidade. Fundado por Alexandre, o Grande, era um lugar onde as melhores mentes do mundo helenístico se reuniram. Foi desenvolvido pela dinastia, e era único porque concentrava o conhecimento e a tecnologia de várias culturas: egípcio, grego, persa e até indiano. Para os jovens Arquimedes, foi uma oportunidade não apenas estudar as obras de grandes pensadores do passado, mas também trocar ideias com os principais cientistas da época. A Biblioteca de Alexandria era realmente o coração e a alma do conhecimento antigo. Era um lugar onde milhares de papiros e manuscritos ganharam vida, cobrindo uma ampla gama de assuntos, desde filosofia, matemática até medicina e astronomia. Foi um santuário de aprendizado onde Arquimedes descobriu as obras que moldaram sua visão de mundo e lançaram a base para suas futuras descobertas. Alexandria era um lugar maravilhoso, e Musim era uma parte especial dele. Era um lugar onde os cientistas podiam se unir para estudar a natureza, conduzir experimentos e compartilhar suas ideias. Era um lugar de aprendizado e crescimento. Para Musim, uma das melhores partes de sua vida foi a chance de aprender com os melhores em seu campo. A primeira parte de seu treinamento foi encontrar as obras de Euclides, cujos começos já haviam se tornado o principal livro de geometria. Arquimedes estudou esse trabalho em profundidade, que sistematizou o conhecimento sobre linhas, aviões, figuras e suas propriedades. Esse conhecimento não apenas fortaleceu seu interesse em matemática, mas também se tornou o ponto de partida para o seu FUT, pesquisa em geometria e mecânica. Arquimedes considerou as ideias de Euclides não apenas como respostas prontas, mas também como um desafio que precisava ser desenvolvido e expandido. Ele conheceu outros cientistas que estavam trabalhando em mecânica e física. Um desses caras, Cateicib, foi um dos primeiros inventores de dispositivos hidráulicos. Ele trabalhou para fazer relógios de água. Seu trabalho pode ter inspirado Arquimedes a estudar hidrostáticos. Mais tarde,
Isso levou à descoberta da famosa lei de Arquimedes. As pessoas em Alexandria também falaram sobre ideias astronômicas. Isso provavelmente fez os Arquimedes interessados em estudar corpos celestes e o movimento dos planetas. Seus estudos em Alexandria foram uma ótima experiência para os Arquimedes. Ele conheceu todos os tipos de pessoas que eram realmente ambiciosas e trabalhavam em todos os tipos de coisas. Eles não eram apenas teóricos, mas as pessoas que lidavam com problemas específicos, como proteger cidades, melhorar a agricultura e criar novas tecnologias. Arquimedes aprenderam muito com eles e usaram essa abordagem prática em seu próprio trabalho científico. Quando ele voltou de Alexandria, Arquimedes se tornou um jovem curioso com profundo conhecimento. Matemática, física e engenharia eram suas paixões, e foi em Alexandria que seu talento realmente decolou e seus pensamentos começaram a tomar forma. Depois de retornar de Alexandria, Arquimedes mergulhou de cabeça para a pesquisa matemática e geométrica. Uma de suas descobertas mais notáveis foi a espiral, agora conhecida como Arquimedes espiral. Foi uma das primeiras figuras complexas descritas matematicamente, e suas propriedades inspiraram os cientistas por séculos a entender o que realmente é uma espiral. Imagine isso. Imagine que você está desenhando uma linha a partir de um ponto no centro. Ao torcer a linha em torno desse ponto, a distância entre cada turno permanece a mesma. Isso significa que cada nova curva é separada da anterior pela mesma distância. Agora, imagine que você está girando a espiral. Não é isso como Arquimedes. Ele não estava apenas interessado em geometria, mas era uma ferramenta real para resolver problemas complexos. Ele usou a espiral para estudar e calcular as áreas fechadas entre as curvas da espiral em seu trabalho. É difícil imaginar como eles fizeram isso sem os métodos modernos de cálculo. Mas Arquimedes era um cara inteligente, e ele criou suas próprias maneiras de encontrar trabalho nessa direção. E esses métodos se tornaram a base para muito mais pesquisas em matemática. Os Arquimedes espiral têm muitos usos práticos. Suas propriedades são usadas em engenharia e mecânica. As bombas espirais, por exemplo, são usadas para levantar água. Eles são inspirados por este formulário. Bombas semelhantes foram usadas nos tempos antigos. E seu princípio é que o trabalho pode ter sido a espiral foi desenvolvida sob influência das ideias dos Arquimedes, e é usada em todos os tipos de mecanismos desde então. Se você pode imaginá-lo, existem engrenagens e estruturas helicoidais que usam essa forma. Ainda hoje, os princípios estabelecidos no estudo desta curva estão sendo aplicados em vários campos de engenharia. O trabalho de Arquimedes em matemática foi realmente significativo. Ele desenvolveu métodos para calcular as áreas e volumes de formas complexas. Na verdade, esses métodos antecipam o cálculo integral, usado para resolver esses problemas. Ele usou o método de escapamento. A ideia era dividir a figura em um monte de pequenas partes, cada uma com seu próprio conjunto de números. Em seguida, você adicionaria as áreas ou volumes dessas pequenas partes para descobrir a área do círculo. Arquimedes fez algo muito legal. Ele escreveu polígonos regulares no círculo e até descreveu alguns polígonos que percorreram o círculo. Quanto mais lados esses polígonos tinham, mais perto eles chegavam da área exata do círculo. No final, ele tinha uma ideia realmente precisa da área do círculo. É igual ao produto do raio e metade da circunferência de um círculo. Arquimedes também fez um trabalho realmente interessante para descobrir os volumes de figuras tridimensionais. Ele descobriu que o volume de uma esfera é 2 a 3 vezes o volume do cilindro que o rodeia, desde que o cilindro tenha a mesma altura que seu diâmetro. Para mostrar isso, ele cortou as figuras em fatias finas e comparou seus volumes. Arquimedes achou que essa descoberta era uma das mais importantes em sua vida. Na verdade, ele até tinha uma bola e um cilindro colocou sua lápide para mostrar o quão importante era para ele. O volume de um cone é 1/3. Ele também estudou cilindros da mesma altura e base. Ele até estudou áreas e volumes de outras formas, como segmentos parabólicos. Ele não sabia sobre as teorias modernas dos limites ou do cálculo integral naquela época, mas os Arquimedes usavam os mesmos princípios que fazem o cálculo integral funcionar. Seu trabalho estabeleceu a base para o futuro da matemática. Uma das histórias mais famosas sobre Arquimedes é sobre Crown of King Heron II. Heronii era o gentil governante de Siracusa. Ele também era o patrono de Arquimedes. Um dia, ele pediu a um ourives para fazer uma coroa de ouro em forma de lacaia de louros. O ourives foi pago por seu trabalho. Mas quando a coroa terminou,
o rei pensou que Ourives poderia ter ouro misto com metal mais precioso, como prata. Mas o rei não queria danificar a coroa para verificar sua pureza. Heron pediu a Arquimedes para ajudar a descobrir se a coroa era feita de ouro puro sem destruí-lo. Arquimedes pensou nisso por um longo tempo. Ele percebeu que o nível da água sobe quando ele afunda nele. Isso significa que o volume é deslocado. O volume de água é igual ao volume do corpo imerso nele. Podemos aplicar esse princípio à coroa medindo o volume dos Arquimedes inteligentes usou um truque inteligente para descobrir se sua coroa tivesse alguma impurizinha. Ele o encheu de água, comparou seu peso com o peso de uma quantidade igual de ouro puro e descobriu se a coroa tinha alguma impurizinha. Depois, Arquimedes pulou do banho, gritou Eureka! Que significa eu o encontrei em grego, e saíram para a rua da cidade. Na emoção, ele até esqueceu de vestir suas roupas. Mas essa parte da história provavelmente, eu sei que pode parecer um pouco boba, mas o exagero pode realmente trazer à tona a alegria da descoberta e mostrar o quão incrível é. Arquimedes, à sua maneira, descobriu algo incrível. Ele usou o princípio que encontrou para testar a coroa. Ele começou pesando no ar, depois submergiu na água e pesou novamente. Ao medir a diferença, ele conseguiu calcular a densidade da coroa e compará-la com a densidade de ouro puro. E o que ele encontrou? Que a coroa tinha algumas impurezas. A densidade foi menor que a do ouro, o que é incrível quando você pensa sobre isso. Esta história demonstra o nascimento da lei da hidrostática, que agora conhecemos como Lei de Arquimedes. Segundo ele, um corpo imerso em um líquido experimenta uma força repulsiva igual ao peso do líquido deslocado. A lenda da coroa e o grito de Eureka se tornaram um símbolo da descoberta científica, onde a observação e a intuição ajudaram a encontrar uma solução elegante para um problema prático. É incrível como as coisas simples que notamos em nossas vidas diárias podem realmente levar a algumas das descobertas mais incríveis. Tome a lei de Arquimedes, por exemplo. Isso nos diz por que algumas coisas flutuam, e é tudo por causa de uma coisinha chamada força flutuante. Apenas imagine, você está deixando cair um objeto como uma bola na água. Quando afunda, afasta parte da água da superfície. Você sabe como a água pode fazer as coisas flutuarem? Bem, isso é porque a água empurrando para baixo em algo pode fazê-la subir. Isso é chamado de flutuabilidade. Mas o que acontece com o objeto depende do seu peso e volume. Se o objeto for mais pesado que a água, ele afundará. É o que acontece com uma pedra, porque é pesada e a água que desloca é pequena. Se você estiver segurando, e o objeto não é muito pesado, poderá notar que uma prancha de madeira pode manter seu próprio peso na água. Isso ocorre porque o nível da água sobe quando a prancha o desloca, e a prancha parece mais clara por causa da força flutuante que compensa seu peso. Você pode ter visto isso na vida cotidiana quando está deitado em um banho e o nível da água sobe quando submerge. Isso ocorre porque a água cria uma força flutuante que equilibra o peso do seu corpo. Você sabe, esse princípio está no centro de muitos fenômenos e tecnologias. Você já se perguntou como os navios, apesar de seu enorme peso, não afundam? Sua forma permite que a água suficiente seja deslocada para que a força flutuante seja equilibrada. É como balões cheios de hélio. Os gases no balão deslocam o ar, e a força flutuante faz com que o balão suba. É aqui que entra a lei de Arquimedes. É um conceito-chave que nos ajuda a entender como os corpos se comportam. Interagir com líquidos e gases foi uma descoberta realmente importante. Teve um enorme impacto no desenvolvimento de engenharia, construção naval e muitas outras áreas da ciência e tecnologia. Depois que Arquimedes desenvolveu os princípios da hidrostática, que explicaram o comportamento dos corpos em líquidos, ele se concentrou no estudo da mecânica. Sua próxima grande contribuição foi relacionada a alavancas e bloqueios, mecanismos simples que poderiam. Então, Arquimedes descobriu algo incrível. Ele descobriu que, se você posicionar o ponto de apoio e escolher o comprimento certo para o braço da alavanca, até um pouco de força em uma extremidade pode levantar ou mover uma carga muito mais pesada. É como se ele disse, dê-me um ponto de apoio, e eu moverei montanhas. E é assim que Chara se tornou um divisor de águas na mecânica. Arquimedes era um cara tão inteligente. Ele mostrou como você pode obter ótimos resultados com um pouco de esforço. Sua pesquisa foi realmente importante porque ele descobriu como usar as alavancas para fazer as coisas. Ele criou um sistema de blocos chamado polispasta. Ele tinha blocos fixos e móveis, e ele descobriu como usar uma corda para facilitar a movimentação de cargas pesadas.
Você ficará feliz em saber que o uso de mais blocos tornou mais fácil trabalhar com o peso. Esse mecanismo acabou sendo um salva-vidas para a construção e transporte. Arquimedes colocou suas descobertas para o trabalho, usando suas alavancas e blocos para construir algumas estruturas incríveis. Sua pesquisa no campo das alavancas e blocos explicou os princípios fundamentais da mecânica e demonstrou como o conhecimento científico é como uma baú de soluções para todos os tipos de problemas práticos. Muitas das tecnologias que usamos hoje, desde ferramentas simples a mecanismos de elevação complexos, foram inspirados pelas descobertas de Arquimedes. Ele não é famoso apenas por suas realizações científicas, mas também pelas invenções que criou durante o cerco da cidade de Haile em 24 Pol. 21 AC. As brilhantes invenções de engenharia de Arquimedes ajudaram a proteger sua comunidade. Ele inventou e aprimorou catapultas e balistas, que eram armas que disparavam pedras e flechas. Arquimedes era um homem muito inteligente. Ele calculou os tamanhos e ângulos desses dispositivos para torná-los mais precisos e eficazes. Graças a seu gênio, os defensores da cidade poderiam disparar navios romanos muito antes de os inimigos chegarem às paredes. Aqui estão algumas outras invenções pelas quais Arquimedes é conhecido. A garra de Arquimedes era um grande guindaste com um gancho ou garra que foi usado para levantar as prontas dos navios romanos quando se aproximavam das paredes da cidade. Os navios foram levantados da água e depois jogados para trás, o que geralmente resultou em danos graves ou capotamento. Os romanos que observaram este dispositivo ficaram impressionados com seu poder destrutivo. A história mais lendária foi sobre os chamados espelhos incendiários. Acredita-se que os Arquimedes projetassem o sistema de metal. Embora a realidade deste dispositivo ainda seja um mistério, é fascinante pensar nas possibilidades. É difícil imaginar que alguns historiadores modernos duvidariam da existência de tal invenção. É incrível pensar na escala do pensamento de engenharia da Arquimedes. Arquimedes também melhorou as paredes defensivas da cidade para impedir o avanço das torres de cerco ou destruir estruturas inimigas. Seu dispositivo trabalhou com base nos princípios de alavancagem, e o que os tornou simples, mas eficaz, foi a defesa inventiva de Siracuse. Arquimedes continuou trabalhando em suas máquinas por mais de 2 anos. Suas máquinas não apenas diminuíram o progresso de muitos desses dispositivos, como eram mágicos porque eles. Eu realmente queria entender como funcionava, mas não consegui descobrir. Siracuse acabou caindo, mas as contribuições de Arquimedes para a defesa da cidade se tornaram uma lenda. Depois de inventar coisas que ajudaram a defender Siracuse, os Arquimedes começaram a se concentrar na criação de dispositivos que pudessem resolver problemas práticos na vida cotidiana. Uma de suas invenções foi o famoso Arquimedes parafuso, que foi projetado para levantar a água. Foi tão eficaz que seus princípios ainda são usados hoje. O parafuso de Arquimedes é uma espiral fixada dentro de um tubo inclinado em uma extremidade. O parafuso Arquimedes é uma invenção incrível. Quando você o coloca na água, a outra parte sobe em um ângulo à medida que o parafuso gira. A água é pega entre as curvas da espiral e sobe o cano. Esse mecanismo simples foi realmente útil na agricultura, construção e outros campos. Nos tempos antigos, o parafuso de Arquimedes era usado para regar campos, especialmente em locais onde não havia muita água, como no Egito. Foi usado para levantar a água do Nilo, cultivar colheitas nos campos e drenar pântanos. O parafuso de Arquimedes tem sido um salva-vidas em SHIPS, ajudando a remover rapidamente a água dos porões e a evitar inundações. Enquanto as tecnologias modernas chegaram e se foram, os princípios desta invenção resistiram ao teste do tempo. Hoje, o parafuso de Arquimedes encontra uma nova vida em estações de tratamento de esgoto, onde ajuda no levantamento de esgoto, e na agricultura, onde ajuda na irrigação. A versatilidade do dispositivo não conhece limites, pois também pode ser usada para transportar materiais a granel, como grãos ou areia, em plantas industriais. Sua simplicidade e confiabilidade continuam a torná-lo um favorito, mesmo no século XXI, após a criação de suas maiores invenções. Siracuse era uma cidade que era muito importante para os romanos. Era um ótimo lugar para se viver, mas também era um lugar difícil de viver. Em 212 AC, os romanos assumiram Siracuse. Um grande general romano chamado Hugo tentou salvar um homem muito inteligente chamado Arquimedes, mas não foi suficiente. A cidade foi destruída e Arquimedes morreu. Há uma lenda que diz que Arquimedes estava sentado no chão desenhando formas geométricas na areia quando um soldado romano apareceu. O cientista entrou em sua casa com a cabeça baixa, totalmente focada na tarefa em questão.
Ele não percebeu o soldado no começo, e não disse imediatamente: "Ei, não toque meus desenhos." Talvez ele estivesse um pouco irritado, ou talvez ele simplesmente não tenha percebido com quem estava lidando. Mas, no final, o soldado acabou matando Arquimedes. O episódio realmente mostra como os Arquimedes devotados foram para a ciência, mesmo quando ele estava em sério perigo. Sua mente estava sempre trabalhando, pensando e estudando as leis da natureza. Para Arquimedes, sua pesquisa foi tudo. Havia causa ao seu redor. Mas essa história também mostra a diferença entre conhecimento e poder. Marcel era um homem que entendia o quão importante era a ciência. Ele tentou manter os Arquimedes vivos e parar o tratamento cruel e injusto dos soldados. Ao mesmo tempo, a morte do cientista mostrou que o conhecimento pode ser ameaçado pela força. A morte de Arquimedes foi uma grande perda para o mundo. Seu trabalho inspirou uma geração de cientistas, e seu nome se tornou um símbolo do conhecimento humano. O mundo antigo fez algumas descobertas realmente importantes em matemática, ciências e mecânicas. Mas depois que o Império Romano caiu, essas ideias corriam o risco de serem esquecidas. Durante muito tempo, houve muitas mudanças na Europa que dificultaram a lembrança do que os cientistas antigos haviam feito. Mas, felizmente, alguns dos trabalhos de Arquimedes sobreviveram. Foi mantido seguro pelos cientistas em Bizâncio e no mundo árabe depois que muitos outros centros científicos foram destruídos. O Império Romano Ocidental e as obras de autores antigos, incluindo Arquimedes, foram esquecidos ou perdidos. Mas a boa notícia é que o Império Bizantino continuou e foi armazenado na Biblioteca de Constantinopla. Melhor ainda, os cientistas bizantinos não apenas copiaram as obras de Arquimedes, mas também comentaram sobre eles, ajudando a preservar seu significado para gerações futuras. No entanto, Bizâncio por si só não seria suficiente para o conhecimento das Arquimedes sobreviver aos séculos. Felizmente, os estudiosos árabes fizeram uma contribuição decisiva para a preservação de suas obras. No século VII, durante a Era de Ouro do Islã, os estudiosos do mundo árabe realmente chegaram à vanguarda da ciência e da cultura. Os califas abássidas, como Al-Ma'mun, tornaram possível traduzir textos gregos e siríacos antigos em árabe. A Casa de Sabedoria de Bagdá, também conhecida como Beit al-Hikma, tornou-se o principal centro científico. Eles coletaram as obras de Arquimedes, Euclides, Aristóteles e outros. Eles prestaram atenção especial aos trabalhos da Arquimedes em matemática e mecânica. Você sabe, alguns grandes estudiosos árabes os desenvolveram, como Alken e Al-Hadith. E Al-Khamis foi um deles. Arquimedes, o brilhante professor de hidrostática, escreveu suas próprias obras que se aprofundavam nos princípios fascinantes dos corpos flutuantes em líquidos. Suas traduções foram acompanhadas por comentários que explicavam os aspectos complexos dos textos antigos, tornando seu conhecimento acessível a um público mais amplo. Essas traduções árabes úteis se tornaram a ponte através da qual o conhecimento das Arquimedes passou da Antiguidade para a Idade Média e depois para a Europa no século X. À medida que a era escolar progredia, as obras acadêmicas traduzidas por estudiosos árabes começaram a retornar ao inglês. Vamos viajar juntos pelos belos países da Espanha e da Sicília. Naquela época, esses lugares eram centros animados de intercâmbio cultural entre o cristão e o muso. Mundos. Os tradutores latinos trabalhadores, como Gerard Cremonski, traduziram as incríveis obras de Arquimedes do árabe para o latim. Essas traduções foram então compartilhadas com as universidades europeias, permitindo que mais pessoas aprendessem e apreciem as ideias de Arquimedes. Seu trabalho se tornou a base para o estudo de matemática e mecânica, inspirando inúmeras outras pessoas a explorar as maravilhas da ciência. Cientistas como Leonardo Fibonacci, que usavam os métodos de Arquimedes, eram realmente respeitados naquela época. Foi quando cientistas europeus começaram a citar diretamente os originais gregos. Era super importante que houvesse cópias de textos gregos mantidos em Bizâncio. Isso ajudou muito com esse processo. Por exemplo, o trabalho de Arquimedes sobre o método, que teve sua descoberta no campo do cálculo integral, você sabe, é realmente incrível até que ponto as ideias de Arquimedes viajaram ao longo dos anos. É incrível que, mesmo na Idade Média, as pessoas estivessem estudando suas ideias sobre hidrostas. Seu trabalho foi uma grande parte do desenvolvimento da literatura científica. Suas descobertas em mecânica inspiraram não apenas cientistas medievais, mas também as grandes mentes dos tempos modernos, como Galileu e Newton.
Galileu até elogiou os princípios das alavancas e hidrostáticos foram desenvolvidos por Arquimedes, e ele usou seus próprios métodos especiais para criar suas incríveis invenções. A história da preservação das obras de Arquimedes é um belo exemplo de como o conhecimento pode ser compartilhado entre civilizações e tempo. Os cientistas árabes, que serviram com carinho de guardiões da sabedoria antiga, e tradutores europeus, que devolveram o nome, podem vincular épocas e culturas inteiras.